Bom dia, gente. Tudo bem? Que coisa boa estar com você de novo. Muito bom. Vou te convidar para você dar um joinha, não esquecer, tá? E compartilhar com alguém a palavra de Deus do dia de hoje. Hoje a parábola vai ser a parábola dos trabalhadores na vinha, que está registrado em Mateus capítulo 20, de 1 a 16. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. O reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu certa manhã para contratar trabalhadores para a sua colheita. Ele combinou com eles pagar um denário por dia e mandou todos trabalharem na sua plantação. Por volta das 9 horas da manhã, ele estava passando por uma praça e viu alguns homens ali, desocupados à espera de serviço, então mandou aqueles homens para os seus campos, dizendo que pagaria no fim do dia aquilo que fosse justo. E eles foram. Ao meio-dia, e novamente por volta das 3 horas, ele fez a mesma coisa. Por volta das 5 horas da tarde, daquela tarde, ele estava novamente na cidade e viu mais alguns homens por ali e perguntou: por que vocês estão parados aí o dia inteiro? Porque ninguém nos contratou? Respondeu, responderam eles. Então vão e junte-se aos outros da minha plantação, disse ele. No fim do dia, o dono da plantação disse ao seu administrador que chamasse os homens e lhe pagasse o salário, começando pelos últimos contratados e terminando com os primeiros. Quando os homens contratados às 5 horas vieram, cada um recebeu um denário. Assim, quando os homens contratados mais cedo vieram para receber o que era seu, pensaram que receberiam mais. Porém, eles também receberam um denário. Quando receberam o seu denário, começaram a se queixar com o dono da plantação, dizendo: aqueles companheiros só trabalharam 1 hora e o senhor assim mesmo pagou-lhes exatamente a mesma quantia que pagou a nós, que trabalhamos o dia inteiro e nos cansamos do calor. Ele respondeu: amigo, a um deles: eu não fui injusto com vocês. Você não aceitou trabalhar o dia inteiro por um denário? Receba o denário e vá embora. E meu desejo pagar o mesmo a todos. É contra a lei usar o meu dinheiro como eu quero? Ou você está com inveja porque fui bondoso para com eles? Bom, Jesus conta essa parábola num, num intervalo muito interessante. O primeiro questionamento foi com Pedro. Pedro queria ser o melhor, né? Ele queria estar mais perto, ele queria sentar-se do lado de Jesus no reino. Eu acredito, de verdade, eu acredito que Pedro estava tendo uma percepção errada do reino de Deus, achando que Jesus faria alguma revolução política aqui da terra, e não foi isso. E Jesus fala: olha, não é assim, né? Mas é essa necessidade que nós seres humanos temos de sermos reconhecidos publicamente, a gente já falou sobre isso, é muito notório, porque logo depois dessa passagem, no versículo 17, os filhos de Zebedeu também pleiteiam esse direito de sentar ao lado de Jesus no momento em que Jesus fosse coroado, né? E Jesus estava indo para a cruz. A coroa de Jesus aqui foi a cruz. Foi a cruz e a coroa de espinhos. Não foi um reino eh, reconhecido pelos homens. O reino de Deus é diferente do reino da terra. E nós temos visto durante todo esse mês as parábolas de Jesus contando as verdades dos céus através de histórias aqui da terra, trazendo princípios e valores corretos que vêm do céu, que são critérios do céu. E aqui Jesus usa uma história muito comum também, muito comum nos dias naqueles dias. As praças, elas eram utilizadas para angariar empregados. Todos os plantadores,
as pessoas que tinham lavouras, eles tinham um ou dois empregados fixos, mas na época da colheita, eles contratavam por dia o trabalho de uma pessoa. E essas pessoas que precisavam de serviço diário ficavam na praça. Então, eles ficavam lá com as enxadas e com o material ali, e alguém que tivesse interesse de contratar o dia passava na praça, e a praça era, não, era um ambiente onde tinha também julgamento dos tribunais, e também era onde as crianças brincavam, e muita coisa acontecia na praça, até nós já falamos da outra, dos meninos da praça, numa outra parábola, que Jesus usou o mesmo ambiente para dar o exemplo do que ele queria dar. E aqui Jesus vem e ele fala: olha, existe um homem, este homem vai, e ele já tinha, o trecho fala que ele já tinha os seus trabalhadores, mas ele passa na praça às 9 horas da manhã e ele contrata um número X de contratados, e ele combina o salário somente com os primeiros. Depois, ele não combina mais o salário, de acordo com a parábola. Se você ler com calma, você vai perceber isso. E aí depois Jesus vem, o dono da lavoura vem e contrata ao meio-dia, às 3 da tarde. Numa outra versão está dizendo a 1/10 hora, que seria 5 da tarde. Faltaria 1 hora para parar, para acabar o dia, porque o dia era pago das 6 da manhã às 6 da tarde. Era o dia de trabalho. E um denário era um valor que hoje a gente não tem como fazer a conversão, mas era um valor que dava para comprar uma ovelha, né? Era um valor justo do trabalho do dia. Então, ele não combina o salário, e aí, no final do dia, ele vai e chama o administrador dele e fala: olha, pode pagar todo mundo que trabalhou. Começa com os que começaram por último. Ele podia ter começado com os primeiros, mas ele começou com os últimos, com aquele que entrou às 5 da tarde. E lá ele vai, e o mordomo vai e paga um denário, o valor de uma ovelha. E aí os outros falam: bom, então, se ele ganhou um denário, nós vamos ganhar mais. Mas na verdade não foi isso. Ele deu um denário para todos. E eles começaram a reclamar: poxa, mas nós trabalhamos o dia inteiro, ficamos o dia inteiro no sol, isso não é justo. Aí o dono da vinha fala: espera aí, mas o combinado qual foi? O combinado foi eu pagar um denário para todo mundo. Agora, com o que eu faço com o dinheiro, o que tem algum problema de dizer que eu vou pagar mais um e outro? E e essa história ela nos lembra, irmãos, algumas coisas importantes, né? A primeira é a gente não se comparar com as virtudes do outro, né? É muito interessante, porque o Espírito Santo é tão maravilhoso, ele dá dons para todos, mas são dons diferentes. Cada um, nós fomos feitos diferentes uns dos outros. Temos virtudes únicas. E o Senhor não compara um com o outro. Ele chama para vir, ele chama para o trabalho. E se você quer estar nesse trabalho, ele vai dar a recompensa. Ele prometeu que vai dar a recompensa. Nós temos a grande recompensa nossa é que nós tivemos a oportunidade, em algum momento da nossa vida, de nós conhecermos Jesus como Senhor e Salvador e sermos salvos. Essa é a grande recompensa que nós temos. É o amor de Deus incomparável. A salvação é pela graça. O perdão é pela graça e o galardão também é pela graça. Não é por aquilo que eu faço, e é isso outra lição que eu aprendo de uma maneira muito simples, é que por mais que eu faça dentro do reino de Deus,
A salvação é pela graça e não pela obra, e não pelo meu esforço, e não pela minha projeção, tanto num ambiente eclesiástico quanto num ambiente mais íntimo ou familiar. Não é porque eu faço muito para Deus e a minha consciência fica muito, eh, satisfeita em função disso, que eu vou ter mais recompensa. A recompensa maior é o amor que Deus nos deu. Essa é a maior recompensa. Todos foram convidados nessa parábola. Todos trabalharam nessa parábola e todos foram recompensados. Não foram na mesma medida, mas quem somos nós para questionar a soberania do Pai eterno todo-poderoso? Ele distribui dons como ele quer e ele recompensa como ele quer. Ele é Deus, queridos irmãos. É isso que Jesus está falando nesta parábola. Todos nós também temos um lugar de trabalho com o Senhor. Então, você hoje é convidada para pensar um pouquinho em qual momento, da história da sua vida você tem sido chamada para servir a Deus, né. E servir a Deus é amá-lo, obedecê-lo e levar esse amor maravilhoso para os perdidos, né. No céu nós teremos muitas surpresas, queridos irmãos e amigos. Nós vamos ter muitas surpresas, porque muitos que são os primeiros aos nossos olhos serão os últimos. Mas o importante é que todos nós sejamos engajados no trabalho do Pai. Essa é a parábola dos trabalhadores da vinha. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia. Te agradecemos porque um dia nós te ouvimos, Senhor. Na verdade, não fomos nós que fomos atrás de ti. Foi o Senhor que veio atrás de nós e nos chamou para estarmos na tua vinha. E nós te pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, sim, muitas vezes de inveja dos nossos irmãos, muitas vezes, Senhor, com um sentimento de injustiça que não vem da tua palavra, Senhor, porque nós todos somos amados por ti, o teu amor nos constrange, é o teu amor que nos salva e é o teu amor que nos leva até ti todos os dias. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos fala no mais íntimo do nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém e até amanhã.